Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui na oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Antes de darmos início ao estudo dessa semana, vamos iniciar com a prece de abertura. Esse momento é um momento de recolhimento, onde elevamos o nosso pensamento ao nosso Criador, em gratidão pela vida, pela oportunidade. Deus, Pai da vida, que a todos bondade, justiça e misericórdia nos ampare em nossas dificuldades, em nossas necessidades. Que possamos sempre ter na fé e na confiança de que somos espíritos imortais e que somos filhos muito amados. Estamos numa constante caminhada de progresso e evolução e muitas vezes teremos que enfrentar os desafios que a vida nos oportuniza, mas sempre agradecendo por todas as experiências, pelas alegrias, muitas vezes pelas dificuldades e desafios que passamos, mas que possamos sempre ter a paz, o equilíbrio, a esperança, que Deus rege todas as coisas e Ele sabe o que nós precisamos. Mentalizemos também o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior, que Ele possa adentrar no nosso lar, através do Evangelho, esse Evangelho de amor, o Evangelho que tanto nos proporciona a paz, o equilíbrio, a misericórdia, a compaixão. Mentalizemos também nosso anjo guardião, nossos mentores e os benfeitores que estão sempre conosco a nos instruir, nos inspirar, com bons conselhos, para que nós possamos ser firmes na caminhada, que nós possamos sempre ter a confiança do futuro melhor. E Deus sabe de todas as coisas, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então nós estamos no capítulo número 8 do Livro dos Espíritos, que está falando sobre a emancipação da alma. E o tema dessa semana são 3 itens que vão falar sobre a transmissão oculta do pensamento. É do 419 ao 421. Então Kardec pergunta para os benfeitores: por que a mesma ideia de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? E eles respondem: já vos dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita de tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa num só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usai uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar. Aqui tem um grifo de Kardec que eu vou fazer a leitura e depois nós vamos comentar. Aqui é um comentário de Kardec. Nosso espírito revela assim frequentemente a outros espíritos e sem o nosso conhecimento o que faz objeto das nossas preocupações durante a vigília. Então aqui já
né, diversas semanas estamos estudando a emancipação da alma e já sabemos que o nosso espírito, né, quando nós dormimos, o espírito ele se emancipa e vai para o plano espiritual, muitas vezes para aprender, para se instruir, ou não, né? Mas aqui nós estamos falando dessa transmissão do pensamento, né, onde uma ideia surge em diversos pontos, né, do planeta com essas ideias. Então aqui eles estão nos orientando que nessa hora que a gente está no plano espiritual, nós estamos propagando as nossas preocupações, as nossas ideias, né, as coisas que nós trazemos da nossa vigília, e encontramos espíritos, né, que vão nos dar conselhos, intuições, inspirações. Por exemplo, né, quando ele fala que há uma ideia paira sobre o ar. A gente observou que durante a pandemia, né, uma coisa que estava pairando no ar era a questão da vacina, né, de descobrir uma vacina que pudesse, né, colocar fim naquela situação. E essa ideia, ela ficou assim se propagando. Então imaginem, né, tantos cientistas, pesquisadores indo dormir com essas preocupações de encontrar uma vacina, uma fórmula, né, uma condição que pudesse amenizar esse sofrimento. E quando eles adormeciam e seus espíritos se desprendiam, eles iam encontrar as boas ideias, as boas sugestões, as intuições. E esse grupo de benfeitores que atuam, né, nessas descobertas reúnem vários pensadores, vários espíritos que estão ali trabalhando também, amparando para que haja uma descoberta, uma ideia boa, né, que vai desenvolver o progresso do homem e da humanidade. Então, assim, recentemente, acho que o exemplo que a gente pode usar bem claro é o da pandemia em relação à descoberta, né? Que a gente viu que as vacinas foram, né, pipocando em vários lugares, as ideias, as fórmulas, né, os laboratórios, tiveram vários laboratórios, né, que trouxeram as suas vacinas. Então, a ideia ela não fica centralizada na mão de uma só, né, de um só potencial, né, porque ela tem que se propagar para diversas partes do planeta. Então, é assim que ocorrem, né, essas ideias que surgem, né, em diversas partes do planeta, as ideias estão ali. Acho que a questão da vacina é uma coisa que a gente pode usar, ela está bem recente e ela faz parte exatamente aqui, né, dessa questão. E vamos ver a próxima. Na 420, Kardec pergunta: pode os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? E eles respondem: o espírito não está encarcerado no corpo, como uma caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que o faça com mais dificuldade. Então, aqui a gente pensa que quando o corpo está desperto, né, ele está na vigília, ele não pode se comunicar. Ele pode sim, isso acontece com mais dificuldade, mas aqui a gente tem uma coisa muito comum que nós chamamos de telepatia, né? Se a gente usar como exemplo. A telepatia são dois espíritos que estão se comunicando em forma de pensamento, sem se falarem, né? Por que que isso ocorre? Porque existe uma afinidade entre eles, né? Essa situação é aquelas afinidades, a sintonia, a harmonia, são sentimentos, são as pessoas que têm os mesmos propósitos. Isso faz com que um e o outro consiga captar, né, mais facilmente o pensamento do outro. E se a gente observar, né, nós temos exemplos, né, no caso dos irmãos gêmeos.
irmãos gêmeos, um olha para o outro e um já sabe o que o outro está pensando. Eles falam ao mesmo tempo aquilo que eles estão pensando, ou que o outro tá sentindo, né, tá no pensamento dele. No caso também, né, que muita afinidade, mães e filhos. No caso também de casais, né, no início de namoro, que estão ali, né, se descobrindo, né, que tem muitas afinidades. Isso ocorre também com muita facilidade. Então, a gente observa isso. Ou, às vezes, você pensa na pessoa, a pessoa liga, né? Isso acontece muito com mãe e filho, né? No caso dos gêmeos também. Você está pensando na pessoa para falar uma coisa, de repente a pessoa liga para te falar aquela mesma coisa, né? Então é porque tem uma sintonia entre eles, tem afinidade, tem o mesmo propósito, né? E quanto mais afinidade entre esses espíritos, né, mais transmissão de pensamento eles terão. Então, a gente vê isso acontecendo no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. Isso acontece com muita frequência nesses casos, entre mães e filhos, entre irmãos gêmeos, entre casais, né? Que tem muita afinidade, onde um olha e já sabe o que o outro está pensando, já sabe o que o outro vai falar. Então é isso, porque nós somos espíritos, né? Então nós temos essa condição, a gente é como ele fala, que o espírito ele não está encarcerado, né? Ele está ali emanando uma energia, ele irradia por todos os lados. Então a irradiação, né? Vamos dizer assim, o pensamento dele irradia e o outro capta, né, quando se tem essa questão da afinidade. E vamos para a próxima questão, na 421. Porque duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? E eles respondem: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e se veem reciprocamente. Esses pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. E tem um grifo aqui de Kardec, né, um comentário. Há entre os espíritos que se encontra uma comunicação de pensamento que se faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem a necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Isso acontece bastante e é um complemento da questão anterior, né? Então, esses espíritos simpáticos, né, eles se comunicam por essa questão de um pensamento espiritual, né? Eles têm gostos, ideias, afinidades, e eles vão conseguir, e eles se conhecem muito bem, e eles conseguem captar os pensamentos, né, devido a essas afinidades. Eles têm essa comunicação mais apurada, né? A linguagem dos espíritos. Então, eles não precisam falar, eles não precisam ter os sinais externos da linguagem, mas eles conseguem. Um olha para o outro e fala assim: nossa, você não está bem hoje. Ele já sabe, né? Ele já olha, sabe se está triste, sabe se está feliz, sabe se aconteceu alguma coisa, sabe se teve algum problema no meio do caminho. Então, conhece através da comunicação espiritual, né? Uma comunicação mais ampliada. Eles se falam pela linguagem dos espíritos. Então, olha quanta oportunidade nós temos, né, no aprendizado, através do Livro dos Espíritos, de perceber que algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, na nossa vida cotidiana, elas têm um embasamento, elas têm fundamento, né? Então, essas afinidades, quanto mais afinidade, mais conexão, né, entre pensamentos, entre essa comunicação espiritual de dois seres, mesmo estando, né, acordados no estado de vigília.
Então, que nós possamos absorver todo esse conhecimento e até a próxima oportunidade. Uma excelente semana a todos e fiquem com Deus. Que assim seja.